Pedro Marins 319, Flamboyant. Chame no WhatsApp 0 operadora 22 997890894 para saber mais. Habib Prime. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você ouve também pela Alexa, dá o comando a Alexa de ouvir Folha FM. Daqui a pouco você pode acompanhar também este programa em podcast, para a melhor hora do dia aí, nas suas atividades, só ouvindo o programa. Se quiser assistir mais tarde, também tem reprise na Plena TV, ou ficará disponível aí em todas as plataformas que nós já falamos, para você acompanhar sempre na melhor hora para você. São 7h09 em Campos. A gente começa mais um Folha no Ar com as principais informações desta manhã de quinta-feira. Só quero registrar aqui uma vez para ficar documentado, ficar gravado e arquivado. Nós seguimos aqui com uma instabilidade desde ontem de tensão de energia muito grande. Então, às vezes, se você e isso proveniente da Enel, são assim, só rapidamente para colocar você a par da situação, assim como acontece aí na sua casa, aqui também não tem ninguém livre desse péssimo atendimento da Enel, dessa coisa bizarra que a Enel faz com... E agora está fazendo com São Paulo e, cara, a gente espera alguma coisa acontecer, porque aqui no Rio eles fazem o que querem, do jeito que querem e fica por isso mesmo. Vamos aguardar para ver. Mas aqui, por exemplo, na emissora, Rua dos Andrades 109, tem uma instabilidade de tensão constante, o que é muito pior do que falta de energia para os aparelhos. Ó, você vai vendo aí pela internet, pelos canais, toda hora dá um pique, escurece, e você fala, nós já pedimos 10 vezes, já fomos atendidos as 10 vezes e nenhuma solução foi dada. Ou seja, há um problema no transformador, segundo a própria Enel, e ele precisa ser trocado. Você trocou? Nem a Enel, nem nós também podemos trocar. Então, infelizmente, a gente fica essa sensação de impotência, de inoperância, mas infelizmente até que a gente consiga resolver vai ser assim. Vamos novamente agora buscar outros caminhos para a gente tentar entender o que pode ser feito. Mas vamos lá. No dia de hoje, então, quinta-feira, 7 de novembro, a previsão é de tempo bom, aliás, calor para hoje. Para o final de semana pode até mudar a temperatura, pode mudar o clima também, mas a previsão para hoje é de tempo bom, céu claro, calor de 31 graus de máxima, 22 de mínima. Campos agora tem, no centro da cidade, tempo bom, com sol e faz 25 graus. No programa de hoje, temos o prazer de receber Dr. Bernardo Pulha. Ele é médico, urologista e andrologista. Ele vem para falar com a gente sobre o Novembro Azul, para além do toque.
Ano passado nós fizemos uma entrevista e, assim, de todos os anos, esse tempo todo de carreira que eu tenho, sempre ouvimos, sempre acompanhamos, sempre nesses espaços a gente busca levar a informação científica do profissional para o ouvinte, né? Eu não sou médico, então eu tenho que ouvir quem é o médico, quem é o cientista, para trazer para a gente a palavra correta, a orientação exata, né? Para poder não causar mais confusão nesse mundo todo cheio de fonte de informação que as pessoas não pesquisam. Então, vem um médico e o Bernardo, no ano passado, me deixou muito feliz com uma notícia que ele deu para principalmente os homens que têm essa coisa do preconceito do toque. E ele falou assim, vamos confirmar com ele hoje, o toque é a última coisa, é o último procedimento a ser feito. Ou seja, não é assim, você vai chegar no consultório e... Não, é todo um atendimento, é uma conversa, tem todo um preparo, e aí sim, vai fazer exame. Se for necessário, se houver alguma... você me corrige se eu estiver errado, se eu estiver falando aqui o que você falou, mas eu me lembro bem. Se tiver alguma anormalidade naqueles exames iniciais, aí sim, vamos aos procedimentos, né, que são mais precisos, digo assim. Isso baseado no que você falou no passado. Tô correto ou estou muito longe do que? É mais ou menos isso. A ideia é tirar um pouco o foco do toque, né? A gente faz o toque sim, mas ele pode ser deixado para um segundo momento, para um terceiro momento, quando o paciente estiver mais confortável. A ideia é trazer o paciente para o consultório para a gente conseguir abordar isso da melhor maneira possível. E, obviamente, se o paciente tiver alguma restrição, a gente vai conversar e vamos chegar no consenso. Obrigado, eu tô com a cabeça boa então. Vamos lá, daqui a pouco trago o seu bom dia e a gente então já entra nessa pauta. Agora tem uma outra pauta também, aliás tem duas outras que não dá tempo de a gente falar tudo, mas tem outra que é a perda da ereção e libido. Podemos falar aqui da causa, diagnóstico e qual o tratamento, porque essa coisa a pessoa fala, mas a perda de ereção, a libido, isso não tem cura. Tem cura sim. Uma outra coisa também muito importante que nós vamos... E essa tal da automedicação. Você chega na farmácia aí, compra... Como é que é o nome do remédio, Beto? Não sei, não. Sabe não, ele sabe. Tá dando a fila. Tá dando a fila. Já não era nem para ficar falando, mas todo mundo sabe. Sim, não tem... E aconteceu com uma pessoa... Aliás, eu acho que é bem comum a gente conhecer alguém que já tenha passado um sufoco com esse medicamento, ou até alguém que morreu por conta do uso exagerado, do uso sem orientação médica desses medicamentos, né, que aumentam, que melhoram a libido. E aí vamos falar sobre infertilidade masculina, que aí é outra coisa muito, muito, muito séria também, que é o sonho de ser pai. Né, e muitas das vezes acontece extremamente reversível, tem uma série de tratamentos, a ciência tem avançado muito nessa área também, e o Bernardo Pulha está com a gente aqui hoje para a gente falar sobre esses assuntos. Vamos adiantar o programa para sobrar mais tempo para a gente conversar então. São 7h15. Já, doutor, a gente começa esse bate-papo. Deixa só rapidamente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, e para você que está ligado na gente, o Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e já comece mesmo agora usando, né? É muito rápido, é prático, é fácil, todo mundo vai poder ter acesso aí a resultados de exames e saber o horário de funcionamento. Cada dia entra uma função nova. O Plínio Bacelar é sempre muito moderno, atualizado e poxa, sem dúvida nenhuma, um dos maiores laboratórios do estado do Rio. Também com o patrocínio de Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você.
e o apoio de Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Aliás, a Radmed tem um anúncio aqui para a gente também de um exame... Ressonância multiparamétrica. A ressonância, não é, doutor, é paramétrica? É multiparamétrica. Multiparamétrica. Muito legal essa coisa da Radmed, que é também um exame por imagem, né, da próstata. Isso. Legal. Vamos falar sobre isso também. Bom, 7h17 no portal folha1.com.br. Em destaque agora, no principal, Câmara de Campos aprova contas de Vladimir Garotinho relativas a 2021. A aprovação das contas pelo Legislativo campista recebeu o voto favorável dos 18 vereadores presentes na sessão desta quarta-feira. Trump faz barba, cabelo e bigode. Está aqui no portal folha1.com.br. O destaque: presidente, senador e deputado. Não só ele se elegeu, como fez também 52 senadores contra 42 democratas. Está na... E muda, e a geopolítica mundial muda a partir de agora. Se é para melhor ou para pior, cada um faz a sua análise aí, eu não vou comentar agora, não é hora de comentar. Usina que teria sido utilizada para incinerar corpos pode ser tombada. O tombamento por interesse histórico ainda deve ser sancionado. Vladimir debate com Arteres e PRF bloqueio de trecho da BR-101. Durante a reunião foi apresentada uma alternativa. Um trecho bloqueado ganhará taxões. Com verbas de 20 milhões de reais, obra no arquivo público ainda na burocracia. Eita só. Maternidade da Beneficência Portuguesa vai parar. E olha, o motivo seria a falta de medicamento, de médicos plantonistas insatisfeitos com os atrasos de salários. Está no portal Folha 1, operação retira mais de 20 veículos abandonados das ruas de Campos. Após abandono, obras são realizadas na Praça Tiradentes, em Campos. E o pobre coitado do Tiradentes, que foi decapitado de novo, está sendo recuperado. Apareceu a cabeça do Tiradentes? Rapaz, não sei não. Enel encontra gato em estabelecimento de Campos e São Francisco. Firjan, Norte Fluminense, cedia evento industrial da Moda 2024. Vários animais são flagrados soltos na estrada do Carvão em Campos. Todo dia, se você for lá, vai encontrar. Hoje tem de novo. Em grande estilo, Elimar Santos se apresenta na Multiplace do próximo sábado. Ciência Móvel da Fiocruz leva atrações ao Sesc Gruçaí. Ciclovias de Campos em situação crítica e de abandono. Os trechos apresentam não só buracos, mas também matos altos e falta de iluminação. Conex A debate em Campos futuro da matriz energética no SESI Guarulhos. RJ Rio de Janeiro abre novo concurso para inspetor da Polícia Penal com 300 vagas. O salário começa em R$ 6.218,29. Fique atento aí, são 300 vagas para todo o estado do Rio de Janeiro. 7h21 em Campos, doutor Bernardo Pulha, médico urologista e andrologista, vem para conversar com a gente sobre Novembro Azul. Tivemos aqui duas excelentes profissionais que eu considero assim muito de ponta da medicina campista e do Brasil, a doutora Janaína Lobo e também a doutora Maria Najime, que estiveram aqui para falar sobre o Outubro Rosa, e foi um programa maravilhoso, fantástico. Logo depois, cara, me aparece uma médica, não sei se você viu isso. Você viu? A médica. Não só ela, como um outro médico, mas a médica de Belém do Pará. De Belém? Não, é do Pará. É do Pará. Ela é do Pará. Não me lembro se é do Belém. Eu fui pesquisar a vida dela para saber se é médica. Eu vi a doutora Najime postou um react sobre
A médica falou, não existe, eu não quero nem falar isso, mas só uma vezinha, não existe câncer de mama. O que existe é uma inflamação crônica. É uma inflamação e aí você precisa usar hormônio. Oi? Ela... Bom dia, doutor, bem-vindo, obrigado. É porque a gente fica tão revoltado com esse negócio. Eu quero saber o final dessa dona. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, junto com amigos, falando de um assunto tão sério, oportunidade da gente tentar trazer informação de qualidade para a população. Infelizmente eu recebi esse vídeo, mas junto desse vídeo eu recebi notificações do Conselho Federal de Medicina, do CREMERG do Pará. Essa senhora responde processo por homicídio. Já. Tem reações de pacientes que foram prejudicados pela conduta dela. Então, eu particularmente, coisa que eu não faço, mas eu fui lá nesse vídeo, comentei que ela deveria responder criminalmente pelo que ela estava fazendo, que isso é desinformação. E como médico, assim, a gente sempre tenta, se você não puder ajudar, não atrapalhar, né? Tem uma coisa na medicina que é, primeiro, você não fazer mal para ninguém. E o que ela está fazendo está prejudicando talvez centenas de milhares de pessoas. Então, realmente uma coisa muito ruim. E a internet, infelizmente, tem disso, né? A gente traz muita informação de qualidade, mas dá voz também, infelizmente, para pessoas que não deveriam estar fazendo uso da palavra. Não, e o pior de tudo é que é uma médica, é médica mesmo, mas eu acho que já deveria até, como se a coisa já vai além disso. Ela se coloca como especialista, mas ela não tem RQE de nada. Ela não tem, fizeram o levantamento, e aí tem uma notificação da Sociedade de Mastologia, tem uma notificação da Sociedade, do Conselho, e aí já tem levantamento de processo, enfim, é realmente muito, muito ruim. Não vai muito longe, mas já fez estrago. Já. Ainda mais, cara, essa questão de WhatsApp e é no mundo todo, não só o WhatsApp, mas o próprio outros canais Sim, rede social de maneira geral. Com forma em geral. Mas, assim, especificamente, o WhatsApp, não é que seja o culpado, mas ele é um vetor. No Brasil É uma fonte de informação para muita gente. Sim. E que as pessoas não pesquisam. Então, não é aí. As pessoas vão repassando aquilo como se fosse verdade, sem fazer o mínimo um levantamento mínimo. Né? Não tem um critério, né? Quando eu recebi, eu vi, na verdade eu vi no post lá da doutora Maria Najim. Eu fui imediatamente fazer todas essas pesquisas. Não achei o crime, mas achei de onde ela achei CRM, achei tudo. Eu recebi no WhatsApp também. Qual a questão a questão do homicídio. Do processo. É homicídio já? Foi homicídio, não sei se doloso ou culposo, mas ela estava respondendo por isso. Pelo menos foi a informação que eu recebi junto com o material do conselho, enfim. Já tem até aqui na internet agora, já tem até resultado de exame aqui para o senhor analisar. Caramba! Maurício é sabido, ele está fazendo de casa para poder... Entendi. Não ir ao consultório. Ele quer 0800, né? Não, tô brincando. Ele tá aqui, estou fazendo tudo, Cláudio Nogueira. Exame total. Não mexe muito, não. Com 58 anos, Maurício, não mexe muito, não. Vamos lá. 2,33 ng/ml. Nanograma por decilitro. Nanograma, é isso aí, tá vendo? O DL, não, decilitro, não? ml, tá por ml. Bom. E é livre 0,61 ng/ml. E livre. Não, o total deu quanto? 2,33 ng/ml. Qual que é a idade dele? 50. Esses cortes assim tem que ficar gravado isso aí, gente. Essa relação é o quê? Não tenho vergonha nenhuma, quero minha saúde e vida sexual ativa. Isso aí. Diz aí o doutor que estou com 58 anos. Tá. Maurício Batista. Primeira pergunta, senhor, consulta para o meu amigo Maurício. Tá. Na verdade, esses valores que ele está botando provavelmente são os valores de PSA. O que é o PSA? É um exame que a gente faz no rastreio de câncer de próstata. O PSA é uma proteína produzida pela próstata que nós médicos utilizamos como marcador de saúde prostática. Tá? E aí, quando a gente tem um aumento desse PSA, pode estar associado a algumas condições da próstata. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é o PSA não é um marcador de câncer.
é um marcador da próstata. Outras coisas podem aumentar o PSA. Por exemplo, uma próstata volumosa, uma próstata grande, pode aumentar o PSA. Uma inflamação da próstata pode aumentar o PSA. Se você não fizer o preparo adequado para colher o exame, esse PSA pode vir falsamente alto também. Então, a gente usa esse marcador no contexto clínico para poder tentar entender um pouco sobre a saúde prostática. E aí, quando esse PSA está alto, isso pode estar associado a uma condição benigna ou uma condição maligna. E aí, como existe muita variação no exame, existe uma relação da fração total e da fração livre que pode sugerir, quando o PSA está alto, se aquele aumento é às custas de uma doença maligna, ou provavelmente maligna, ou provavelmente uma doença benigna, que é uma relação do PSA total sobre o livre mais alta está associada a uma alteração benigna da próstata. Por exemplo, o cara tem uma próstata grande e tem um aumento da próstata. Quando essa relação está baixa, fala mais a favor de uma alteração maligna. Esse número solto assim está dentro da normalidade até, mas não tem muita serventia, porque isso não bate o martelo para absolutamente nada. A gente usa como marcador, é um exame muito relevante, muito importante, mas a gente não se baseia só nele. Não, ele coloca aqui, antes ele tinha colocado aqui, PSA total e livre. É isso. Quer dizer relação, né? Vem porcentagem. A relação deu quanto aí? Ele falou? Ó, exame total 2,33. Uhum. E livre 0,61. Ele NG. não botou a relação não, né? Tem que fazer a conta aí. Mas na verdade está normal. E aí, quando o exame está normal, essa relação perde um pouco o sentido. Perde não tem o porquê. sentido. Legal, Maurição, é isso aí. Mas Mas tem que ir no médico, hein, Maurício? Isso não é coisa. mas ele já dá um exemplo legal, e aí eu acho muito bacana a gente falar muito sobre isso, que é esse tabu, esse preconceito, essa quinta série que não sai da gente. Não sai nunca, né? Porque, na boa, eu acho até legal brincar, não tem problema nenhum, na hora certa, no lugar certo. Não rola você brincar assim, né? No momento errado, dá tudo errado. Mas agora, tirando isso, você tem uma estatística, e aí a gente parte para cima da realidade. E, cara, assim, só sabe o que é a dor da fome quem passou fome. Claro. O resto a gente só imagina. Mas a gente não sabe o que é um filho chegar para você e dizer que está com fome. E você não ter nada para dar. Eu não me imagino, eu não consigo. Por mais que eu tente, eu acho que o cérebro bloqueia esse tipo de sofrimento. Mas é uma empatia que a gente precisa praticar a cada dia. E aí, assim, o que eu faria se meu filho pedisse uma comida e eu não tivesse o que dar a ele para comer? Então, é muito, muito, muito complicado. E a outra, como eu quero dizer, esse é um exemplo muito forte, mas a outra coisa que eu quero dizer é assim, só sabe o que é a dor de um câncer quem passa pelo diagnóstico de um câncer. Ou só sabe a glória e a felicidade de curar um câncer quem curou o câncer. Então, por isso a gente precisa trabalhar muito, por isso sua presença aqui, porque no Brasil, em 2024, mais de 71 mil pessoas, mais de 71 mil homens devem ser diagnosticados com o câncer de próstata. Doutor, o que é preciso fazer para a gente se livrar, ou para a gente prevenir, ou para descobrir o câncer de próstata imediatamente? Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando de um diagnóstico precoce, de maneira geral, em oncologia, quando a gente fala assim, olha, chance de cura, quanto mais precocemente esse diagnóstico é realizado, maior a chance de cura. E com câncer de próstata não é diferente. O câncer de próstata é uma condição, é o segundo câncer que mais mata homens, só fica abaixo dos tumores de pele. É a doença oncológica, tirando o tumor de pele, mais prevalente na população masculina. É a principal causa de morte, oncologia na população masculina também, tirando esses cânceres de pele. E ele aumenta bastante a incidência à medida que nós envelhecemos. E o fenômeno que a gente está observando na sociedade é que a nossa população tem envelhecido. Tá? Então, tende a ter mais diagnósticos de câncer de pele, de próstata, à medida que a população vai aumentando a expectativa de vida.
Então, a gente tem uma tendência a observar um aumento da estatística em relação ao diagnóstico, até porque métodos tecnológicos, acesso à saúde tem melhorado aos pouquinhos, tem muita coisa para fazer, para melhorar, mas à medida que a população, que a sociedade vai amadurecendo e vai evoluindo, as pessoas passam a ter um pouco mais de acesso à saúde. Está aqui hoje, talvez seja uma contribuição também para que mais pacientes consigam ir a seus médicos para poder fazer essa avaliação. E, infelizmente, é o que eu tenho... Você trouxe esse dado de 71 mil novos casos em 2024. O problema é que boa parte desses casos são realizados de maneira tardia. E aí, quando esse diagnóstico é feito tardiamente, as chances de cura caem bastante. Então, a gente sabe que mais de 93%, 94% da população que faz o diagnóstico de maneira precoce tem uma chance... Desculpa. Quando o diagnóstico é feito de maneira precoce, a chance de cura supera 92%, 93%. Então, se você fizer o diagnóstico no estágio inicial, você consegue ficar curado em mais de 90% das vezes. No entanto, a dificuldade que a gente tem de levar o homem até seu médico para fazer esse diagnóstico precocemente é o que nos motiva a vir aqui hoje para poder conversar sobre isso. Doutor, a última coisa. Quando você me perguntou o que pode ser feito para prevenir câncer, acho que eu acompanhei também o programa da doutora Janaína e da doutora Maria, essas campanhas têm como intenção fazer o diagnóstico precoce. Evitar que a pessoa tenha um câncer é muito mais complexo, porque isso tem a ver com questões genéticas, etc. Obviamente, bons hábitos, de maneira geral, protegem o paciente de câncer de maneira geral. Mas quando a gente vem aqui, a nossa intenção é tentar promover um diagnóstico mais precoce. E como que é feito isso? Numa consulta médica é feito o exame de PSA, no que diz respeito à próstata, que é esse marcador que a gente já discutiu aí com a pergunta do ouvinte, e junto disso o toque retal. Então a gente faz esse rastreio de câncer de próstata com esses dois recursos, vamos dizer assim, médicos. O Guilherme Lopes também está mandando aqui um abraço ao doutor Bernardo Pulli, excelente pessoa e grande profissional. Pode obrigado. A Wanda, Guilherme Lopes. Está lá no YouTube acompanhando a gente também. Olha só, rapaz, existe uma outra coisa também. E aí, claro, eu tenho que te fazer a pergunta, mesmo que a gente já esteja entendido, mas é interessante a gente ouvir um profissional falar isso. Porque eu fui ao médico ano passado, não deu nada. Mas esse ano apareceu Ninfonodo? Ninfonodo que fala? Não sei. Pode aparecer um nódulo. Sei lá. O que aparece lá, né? De um ano para o outro. Sim. O começo. Não, na verdade é esperado. Não conseguiu detectar naquele exame? Houve alguma falha? Não. Existem alterações que acontecem à medida que a gente vai envelhecendo. A maioria delas benignas. Tá? A próstata passa por um processo de aumento, que a gente chama de hiperplasia da próstata. E isso acontece benignamente, e isso acontece em todos os homens que envelhecem, em níveis mais severos ou menos severos, mas isso vai acontecer. Então, isso tem que ser feito anualmente, porque existe uma variação que vai acontecer e vai evoluir. A gente tem que tentar entender dessas alterações o que é realmente relevante, e por isso o exame é feito anualmente. Hoje, eu conversava ontem com uma fonoaudióloga, presidente, inclusive, da Crefono, né, que é o Conselho Regional, e ela estava falando, olha, aí foi lembrada aquela coisa do passado e tal, a partir de quando tem o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste da linguinha, você já tem ali uma detecção de problemas que são rapidamente, a maioria, talvez... Isso aconteceu com o meu filho. Aconteceu? O meu filho mais velho... não teve o diagnóstico da linguinha presa, foi feito mais para frente. A minha filha, a mais nova, quando ela saiu da barriga da mãe, já viu que a linguinha estava presa. Então a gente conseguiu tratar a minha filha de maneira muito mais precoce do que o meu filho. Com diferença de 5 anos, 6 anos. E o resultado dos dois? Totalmente diferente. Totalmente diferente. E isso não existe ainda para o câncer. Porque é uma evolução do desgaste do corpo, né? Isso, pode ser isso, como pode ser também genética. Sim,
Câncer de próstata tem muita relação genética. Muita relação genética. Você sabe que a gente descobriu, assim, isso cada um é cada um. Mas assim, você tem as pessoas que descobrem que os seus antepassados ou os seus familiares próximos têm câncer depois que pega câncer. Sim. E isso é horrível. E antigamente as pessoas morriam sem saber que estavam morrendo de câncer também. Antigamente não se fazia exame de rastreio na década de 70, década de 60, e ninguém fazia rastreio de câncer de próstata, não se existiam métodos eficientes para poder fazer diagnóstico. Então, às vezes a pessoa morreu por uma complicação e o diagnóstico primário realmente nem foi realizado. Isso pode acontecer também. E aí a gente fica, será que tem... Às vezes a gente não consegue identificar de fato uma história da família assim, de maneira eficiente, e aí a gente coloca essa possibilidade na caixinha assim, não descarta, né? Mas isso acontece com frequência. Mas eu acho que conversar com a família é a melhor coisa que existe. Vamos conversar, vamos entender, vamos falar sobre vovô, vovó, titia, porque essa conversa aí já te motiva ou já te proporciona a necessidade de fazer os exames de forma preventiva mais frequente, mais correta. O exame de toque é o maior impeditivo para que a gente possa resolver esse problema? Já foi mais. À medida que a gente vai trazendo essa informação, dificilmente hoje a gente tem esse problema no consultório, por exemplo. O paciente, não quero fazer exame de próstata. A grande maioria deseja saber sobre a saúde prostática. O problema todo é que isso é passado para frente no contexto da brincadeira, da piada, como uma coisa muito, muito ruim. E as pessoas desenham aí um cenário muito fora da realidade. O exame de toque demora no máximo aí 10 segundos, no máximo 10 segundos. O exame indolor é um exame que resolve boa parte do problema, é um exame barato e provavelmente ele não vai sair do nosso arsenal propedêutico nunca, porque é um exame que a gente consegue fazer em qualquer lugar. O cara que está no BS lá no Acre consegue fazer esse exame, o cara que está no Albert Einstein consegue fazer esse exame, e é um exame eficiente para poder rastrear. E existe também a alteração maligna da próstata que só é perceptível ao toque. É possível você ter um PSA normal e um toque alterado. Por esse motivo, a gente tem que combinar as duas informações, a dosagem do PSA e a realização do toque. O que não pode é colocar o toque como grande vilão e o impeditivo para que o homem tenha acesso à saúde, a uma consulta com um especialista. Então, quando você falou no começo, você não, o toque é a última coisa que o Bernardo faz, de fato porque, por exemplo, o cara chega para fazer um exame de rotina comigo, eu vou ter uma conversa com ele, eu vou tentar entender, vou pedir os exames, a minha rotina pessoal é essa. E no retorno eu já falo, olha, quando você voltar com os seus exames, é possível que a gente tenha que fazer o exame na próstata, o cara já vai baixando um pouco a guarda e entendendo que isso não é o foco principal da nossa consulta. Ele vem preocupado com o toque, ele vê que a consulta é muito mais do que o toque. É uma estratégia que eu uso para tentar aproximar meus pacientes do meu consultório e que a gente consiga ter uma relação mais próxima. Assim, porque o Maurício coloca aqui até uma coisa interessante. Estou fazendo urofluxometria, ultrassom. Foi o que você fez também? É parecido. É parecido, né? Parecido. Qual que é mais sofredor? Não, o urofluxo é mais tranquilo. É mais tranquilo? Então, o meu foi pior. Ultrassom, etc. acompanhado pelo médico Márcio Fábio. Sim, Márcio. Tricolor também o Márcio, tá? Tricolor também? Ô, doutor, aí capricha aí com o Maurício aí, que ele é flamenguista, chato pra caramba. Mas obrigado, doutor. Coloquei justamente para influenciar os machos, entre aspas, ele ri, para procurar um urologista. Próstata é urologista? É. Proctologista? Proctologista cuida das doenças anorretais e do intestino também. O proctologista é um cirurgião especialista no intestino e no ânus, no reto. Só que existe essa confusão, por quê? Porque a próstata está localizada na pelve, encostadinha no reto. E para poder a gente conseguir botar o dedo na próstata, a gente tem que introduzir o dedo no ânus. E aí, para a população em geral, tem essa confusão. Todo dia a gente atende pacientes que marcaram a consulta
para tratar uma hemorroida, para tratar uma fissura. Infelizmente, isso não faz parte da nossa especialidade. Então, a próstata é um órgão que faz parte do aparelho urogenital. Para que serve a próstata? A próstata é uma glândula que tem uma função reprodutiva. Ela é responsável por produzir uma boa parte do sêmen. Para isso que serve a próstata. Tá? 90% do que a gente vê no ejaculado foi produzido pela próstata e pela vesícula seminal. Pelas vesículas seminais, né, que são duas. E aí, a gente só faz o toque retal porque a anatomia da próstata é ali próxima do reto. Aí a gente tem que, se tivesse aí na orelha, provavelmente a gente tem que botar o dedo na orelha, né? Mas faz parte do sistema reprodutivo. Outra coisa, o Mário Tito também, Mayhofer, que é engenheiro, está mandando aqui para a gente um vídeo em 3D. Depois eu vou te mandar, não sei se você já viu, se procede. Clínica, está aqui o nome da clínica, tá aqui, se está correto esse vídeo. Se tiver, eu espalho. Primeiro tem que passar pelo médico. Eu vou te mandar. Aparentemente está, assim, de longe, assim. Não, mas eu vou te mandar. Uma imagem bem bonita, até, por sinal, anatômica. Não, é anatômica, é legal, bem interessante. Perfeito. Mas eu te mando, depois você me manda, para eu espalhar qualquer coisa, então. Só se tiver. Não cai, é muito difícil. Mas vamos lá. Outra coisa que impede o homem de se cuidar, nesse caso da próstata, seria o acesso à saúde, ao tratamento, do tipo assim. Eu não vi nenhuma prefeitura aqui da região falar, gente, temos 1000 agora apagou tudo de vez, ó. Desculpa, gente, vocês podem perceber que a gente está no escuro aqui, total agora. Não falta energia, tem o no-break segurando, mas agora parou aqui a iluminação geral. A câmera está compensando, mas a gente está no escuro aqui. Alô, Enel. A Enel, mais uma vez. Espero que tenha alguém da Enel ouvindo a gente. Ó, voltou. É desse jeito que a gente vive, ó, aqui no centro da cidade de Campos. São 7 horas e 44 minutos. Está gravado em vídeo. Está gravado, vamos publicar. E é assim que a Enel atende também aqui em Campos. E olha, não está chovendo. Eu só imagino que esteja ventando um pouco, muito pouco, porque aqui é assim, cachorro fez no poste, falta energia. O negócio aqui é complicado. Mas a gente tenta seguir aqui mesmo com todas essas dificuldades que a Enel impõe para a gente. Vamos lá. Então, o acesso aos exames gratuito pelo SUS é um impeditivo para o homem também buscar um tratamento? Claro, sim. Quando a gente fala de política pública, a gente sabe que é uma dificuldade você conseguir acesso a um especialista. Esse exame de rastreio não necessariamente ele precisa ser feito com um especialista, existem estratégias de saúde da família, unidade básica. Esse rastreio inicial deve ser feito com um médico assistente, que está mais próximo do paciente, mas eu não tenho nenhuma dúvida que há muita dificuldade, sim, para se conseguir marcar a consulta com um especialista. Existe ainda a figura, cada vez menos, graças a Deus, mas o homem tem essa figura do provedor, de que tem que trabalhar, de que tem que garantir o sustento do lar. E, por exemplo, a dificuldade que se existe para um trabalhador de conseguir marcar uma consulta com o médico e faltar, às vezes, algumas horas de trabalho, chegar lá, ficar esperando. Existem alguns lugares que têm como estratégia colocar consultas com um especialista em horários alternativos, fora do horário comercial, para tentar facilitar o acesso do paciente ao médico, né? Mas, de fato, é dificuldade para consulta, dificuldade para exames. E se a gente trazer a necessidade de exames ainda mais sofisticados para fazer um simples rastreio, você vai escalonar esse problema à 10ª potência. Então, o exame que a gente usa de rastreio no mundo todo, que é o PSA e toque retal, a gente ainda tem essa benesse de ter o exame de fácil acesso. Um exame de sangue que é feito em qualquer lugar, um exame de toque retal não tem custo nenhum, simplesmente estando presente com o médico. Então, se a dificuldade para fazer o feijão com arroz já existe, imagina para fazer exames mais complexos, de ressonância, etc. Então, de fato, isso é um fator que atrapalha bastante. Naturalmente, já remete a gente às dificuldades de um tratamento pelo SUS. A gente falava sobre oncologia aqui agora há pouco, é tudo muito caro. Sim.
É tudo muito caro. Todo o procedimento médico lá na frente, para o tratamento, os medicamentos são muito caros. Então, existe até uma lei, tem comentário aqui, mas existe até uma lei que agora, no Brasil, determina que a partir do diagnóstico de câncer, eu não sei se é de mama ou específico, ou se é geral. Eu acho que eu vi, mas é uma lei num lugar específico, né? Eu acho é específico? Eu acho que não é no Brasil todo, não. Eu não sei, posso estar falando uma bobagem. Também eu vou pesquisar, mas... São 60 dias, eu acho, uma coisa assim. Com as meninas que eu conversei, a Janaína... Eu acho que eu vi na entrevista com elas. Elas garantiram, a partir de 60 dias, até 60 dias para começar o tratamento. Ou é uma recomendação? Não, é lei. É lei. É lei, agora é lei. Porque imagina você... Não, você chega aqui, o cara já te dá um diagnóstico. Olha, o médico chega e diz, você está com câncer e tal, nós vamos precisar fazer mais investigação, mas vamos precisar fazer um tratamento, químio, rádio, isso, aquilo, cirurgia. E aí você vai para casa e começa a correr atrás daquilo pelo SUS. Passa um mês, passa 2, passa 3 e nada resolve. Então existe uma lei que agora obriga até 60 dias, tem que estar tudo pronto para começar. O que não é lá grandes coisas, desculpa. Sim. Mas a verdade seja dita também. Eu conheço muitos colegas, tenho amigos, inclusive, que trabalham na oncologia no Sistema Único de Saúde e o serviço que é feito realmente é fantástico. O problema é que, infelizmente, a demanda é muito alta, né? Mas a assistência que é prestada, sobretudo aqui na nossa cidade, nas referências em oncologia, as UNACONs, realmente... De se admirar, porque o esforço que é feito é realmente muito grande. E a gente está num centro de referência para uma série de cidades, né? Então, acolhe pacientes da região toda, então a demanda é altíssima, ainda assim, o que é realizado, mandar um abraço para meus amigos oncologistas aí, que realmente dão suor aí para poder oferecer dignidade para muita gente. Tentando pesquisar sobre a lei, mas enquanto eu termino a pesquisa aqui para falar corretamente se é de fato lei ou se tem alguma norma do SUS, eu já achei, mas não achei se tem lei. É para a Câmara dos Deputados, tá aqui. É um projeto, talvez. Deixa eu terminar aqui essa coisa, porque tem outra coisa. Porque eu acho que a parte, eu não sei qual que é mais de, eu não sei. Mas talvez seja a parte mais complicada, é quando você tem que dar o diagnóstico para o papai. É um momento difícil. Mas ainda é, né? Mas diagnóstico de câncer é uma sentença de morte? Não, absolutamente não. Sobretudo o câncer de próstata. É até uma coisa meio difícil de falar, mas é a verdade. O câncer de próstata ainda é uma doença que tem um comportamento... Obviamente existem variações, tá? Existem situações que o câncer de próstata é bastante agressivo. Mas quando a gente compara com outros tipos de câncer, é uma doença indolente o suficiente para te dar o tempo para fazer o que é necessário para um tratamento adequado. Tem situações que o desespero, o tempo, o cronômetro corre muito mais acelerado. O câncer de próstata, por incrível que pareça... A gente vê assim, poxa, tanta gente, por que tanta gente morre sem um diagnóstico, com um diagnóstico tardio? Porque realmente há muita resistência e dificuldade de processo ao diagnóstico precoce. Mas de maneira geral, o câncer de próstata ele dá condição para que a gente consiga promover um tratamento de maneira adequada, o levantamento, a estratificação, uma coisa que a gente faz para... Quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que tentar entender qual que é a situação daquele câncer. Não adianta falar um monte de termo técnico aqui, mas basicamente esse câncer está só na próstata? Se tiver só na próstata, uma linha de tratamento é local. Se ele tiver sinais de que tem metástase à distância, o tratamento é um outro tratamento. Mas ainda assim existe, quando o câncer está só na próstata, existe uma chance de cura altíssima. Então, muitas vezes... dar a notícia de que tem um câncer vem acompanhada da notícia de que provavelmente ele vai ficar curado caso ele consiga fazer o tratamento de maneira adequada. Mas é uma notícia muito ruim de dar para o paciente ainda. Eu dou quase que diariamente, mas toda vez é isso. Eu pego a biópsia
dou aquela sentida assim e respiro fundo, vamos embora e graças a Deus a nossa realidade, cada vez mais a gente tem visto situações que o paciente provavelmente vai ficar curado com o tratamento. Cada um tem uma reação, né? Imagina Sim. a sua Sim. de ter que passar para aquilo. Sim. Você é mais psicólogo do que médico, Muito mais. urologista. Na andrologia todo mundo brinca comigo, porque a consulta comigo demora uma hora e pouca. E é muito mais psicologia do que medicina, muitas vezes. Na andrologia é outro. Porque as disfunções sexuais, a infertilidade, ela carrega um fardo muito grande do ponto de vista psicossocial para o homem. E aí, muitas vezes, a consulta é muito mais uma conversa mais próxima do que a conversa do psicólogo do que do urologista. Vamos chegar lá daqui a pouco, só para a gente fechar esse bloco e a gente falar dessa perda de ereção e libido, com a idade chegando, ou não, tem casos, né, de mais jovens também. Enfim, mas o que o doutor Haroldo falou com a gente foi assim, ele usou um exemplo legal. É legal, usou um exemplo que dá um alívio, né? Ó, o diagnóstico é de câncer, é um boleto muito alto. Eu estou aqui para ajudar a pagar. Né? Então, assim, são técnicas, são palavras que vêm... Já coloquei no meu arsenal, então, essa analogia. Põe lá. Obrigado, Haroldo. Beijo para você. Haroldo Igrejas é um dos outro talento que nós temos em Campos, que o pessoal fala assim, tem muita gente que me pergunta, sua esposa está com câncer, está tratando onde? São Paulo? Não, em Campos, os melhores de que você possa imaginar. Eu fui residente do Haroldo. Você foi? Fui. Haroldo é cirurgia geral, foi um cirurgião brilhante. Brilhante. Ele é muito top. E aí eu quero só te fazer mais uma pergunta sobre essa questão do câncer de próstata e o Novembro Azul. O que você fala para os homens agora que tem essa dificuldade? Porque assim, eu acho muito legal quando você fala também aos homens que vão ao consultório procurar para a gente falar sobre andrologia. Eu acho assim, se ele consegue chegar lá, já é uma vitória. Sim. Já deu o primeiro passo de admitir que ele precisa de cuidado e que vai receber o cuidado. E demora bastante, às vezes, para ele dizer. Ou até ele chegar lá, né? Essa coragem, tomar essa atitude, realmente demora bastante. Por isso que mulher vive mais, não tem aquela... Sem sombra de dúvida, isso é estatística. Não é meme, não, isso é verdade. Não, isso é estatística. Se você for levantar qualquer dado do governo aí, o homem morre mais por todas as doenças. Cardiovascular, risco de acidente, doença cardiovascular, infarto, AVE, etc. A negligência com a saúde, as mulheres dão um show na gente, né, em todos os sentidos. Porque a mulher é encorajada a procurar assistência médica de rotina desde a menarca, desde quando ela começa a menstruar, com 11, 12 anos, ela já começa a frequentar um ginecologista. O homem não. A gente tem que vir aqui e falar, olha, pelo amor de Deus, com 50 anos, vocês têm que de vez em quando dar um pulo no médico para fazer um exame. Então, existe realmente um autocuidado muito mais prevalente na mulher. E ainda assim, existem situações de que as mulheres, às vezes, não conseguem a assistência adequada. Por exemplo, no mês passado, vocês trouxeram uma discussão aqui de uma condição que é muito mais prevalente em mulheres, câncer de mama, acontece em homem também, mas uma parcela ínfima, 1% da população, mas ainda assim é um problema, vamos dizer assim, de saúde pública, né, e privada também. Então, apesar de ter da mulher ser mais assídua no acompanhamento médico, ainda assim isso acontece. Imagina na população masculina como é que é. E qual é o recado que o senhor deixa para todos os homens? O recado é tentar buscar ajuda para que o cuidado geral seja aplicado à sua saúde. Então, aí é meia culpa de nós urologistas também, muitas vezes, focar apenas na próstata. Eu acho que se o cara está chegando para você para fazer um exame de rotina, não custa nada você botar ali uma glicose para saber se a glicose dele, às vezes ele tem um diabetes ali que não foi diagnosticado ainda. Aí na andrologia, que a gente pode falar mais na frente, também tem muito disso, porque isso traz problemas da saúde, sobretudo sexual do homem. Ver o colesterol, como é que está, alguma orientação de que, da parte até de hábitos, de tabagismo, alcoolismo,
rotina de sono, etc. Então, eu acho que a consulta urológica é uma consulta médica como qualquer outra, e o que se deve buscar com o urologista não é apenas sobre próstata, e sim sobre autocuidado, sobre saúde. É sobre isso que a gente tem que martelar agora. A próstata serviu como uma isca para que o Novembro Azul ganhasse a proporção, mas eu acho que hoje, além da próstata, obviamente, a gente tem que pensar aí na assistência ampla à saúde do homem. Tem idade? Tem. 40 anos, 50 anos. Tem. Se eu não... Vamos lá, qual a informação que você tem? Essa coisa de idade, vamos lá. A informação que eu tenho então, é que a partir dos 40, o homem tem que fazer exame de próstata. Mas aí, isso é antigo. A medicina avançou, a idade pode ter avançado também, e sim a partir dos 50. Me lembro que você falou isso ano passado, alguma coisa disso, mas vou colocar um outro ingrediente aí nessa receita. Você tem 40 anos, não tem histórico familiar de câncer de próstata, de ninguém com câncer na sua família. Você tem 40 anos e tem histórico de câncer, seu pai morreu de câncer de próstata. E aí, quais são as idades desses casos? O que a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia atual é 50 anos a população em geral buscar um urologista para discutir sobre esse rastreio. Tá? 45 se o paciente fizer parte de um grupo de risco, que é história no parente de primeiro grau, história familiar de câncer de próstata no parente de primeiro grau, se o paciente for negro. Então, esses pacientes precisam começar esse rastreio com 45 anos. Existe um outro grupo de risco, que é a questão dos obesos, mas aqui na nossa população, o que vale mais a pena a gente focar é na questão dos pacientes negros e dos pacientes que têm uma história familiar positiva no parente de primeiro grau, no parente próximo. Então, 45 anos para essas pessoas, 50 anos o restante da população. Quer dizer, eu tenho mais tempo de rádio do que você, quase que de idade. Mas assim, agora eu puxei bem para você. Te deu uma moral agora. Grande, hein? Tá, brincadeira à parte. Mas não é que a gente, assim, porque parece que é clichê, ou parece ser assim, enjoativo. Mas não me canso de falar o que vai ajudar as pessoas. Porque claro, eu tenho certeza que pode ser, se não a primeira vez que a pessoa está ouvindo isso, mas vindo de você, que é profissional, que é o cientista, que é o médico, fica muito mais claro, evidente, que é credibilizado, fica muito mais sério, na medida em que a gente fala aquela mesma coisa. Você falou cigarro, bebida e obesidade. O que esses três têm de probabilidade de aumentar o surgimento de um câncer de próstata, que é o que a gente está falando, mas de uma doença como geral, sim, no câncer, mas principalmente de próstata? Na verdade, essas condições todas estão associadas a um monte de doença, né? Cardiovascular, cardiovascular, que você coloca aí infarto agudo do miocárdio, outras cardiopatias, doença vascular encefálica, né? Ou seja, o AVE, o acidente vascular encefálico, a obesidade ou diabetes, a síndrome metabólica, a dislipidemia associada. Geralmente é um combo, né? Um monte de coisa misturada. Então, de maneira geral, o câncer ele nada mais é do que uma mutação genética da célula. Quando existe agressão àquele material genético por N mecanismos, aí aumento de radical livre, inflamação crônica, etc., não de câncer de próstata, tá? Mas de maneira geral, o risco, eu estou falando assim porque não adianta aqui vir falar um monte de mediquês aqui, mas de maneira geral, a toxicidade associada a tabaco, por exemplo, que tem um índice altíssimo de câncer de orofaringe, de língua, de garganta, o alcoolismo, câncer gástrico, de esôfago, etc. Eu não sou oncologista, sou urologista. Peço perdão se eu estiver cometendo alguma gafe aqui, mas isso não é segredo para ninguém que isso faz mal. Então, de maneira geral, tudo que pode levar um dano ao código genético da célula pode levar a uma mutação que fazer com que aquela mutação vá à frente e se transforme num câncer. Entendeu? Mas hábitos
de maneira geral, compensam grandes falhas. Até a gente sabe que hoje em dia existem alguns estudos até que falam de epigenética, que é a influência dos hábitos na questão do material genético que a gente carrega, né? Então, os hábitos realmente são muito importantes na saúde geral. Tem perguntas aqui no Face e no... tem aqui, ó, só uma para a gente fechar. São 8h02. Do Instagram e do Face. Eu volto, prometo, eu abro o próximo bloco já com essas duas perguntas. Uma do Fernando Ribeiro e a outra no Instagram. Vem lá do... Acho que deixa eu só conferir aqui, foi Beto que mandou, que ele observou ali. O Laércio da Penha. Então, de Maurício também. Isso. Então, aí a gente fala que... daqui a pouco, apesar da gente virar o assunto, mas essa coisa da próstata é interessante e, claro, se for preciso, a gente toma o programa todo com isso, desde que vá orientar e ajudar a população, né, a se cuidar melhor. Bom, são 8h03. O doutor Bernardo, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta a gente segue aqui então com essas perguntas e com essa coisa da perda da ereção, da libido. E a gente vai falar sobre tudo isso e também da fertilidade masculina daqui a pouco no próximo bloco. 8h03, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, também com Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica agora da Nauta XP Investimentos, logo na saída aqui desse bloco, e a gente já falou, mudou o presidente dos Estados Unidos, a economia já começa a reagir aí pelo mundo e tem dica importante sempre aqui com os especialistas da Nauta XP Investimentos. Minuto Nauta XP. As principais informações